Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os candidatos da sua região. É meu convidado hoje, Alexandre Almeida, do Partido Socialista, é candidato à Câmara Municipal de Paredes. Ficou Alexandre Almeida algo surpreendido pela escolha do seu nome para liderar o projeto socialista a Paredes? Não, surpreendido não, tenho que ficar reconhecido, porque penso que foi o resultado do trabalho que viemos a desenvolver como vereador desde 2009. Portanto, as pessoas entenderam que nós tínhamos percebido aquilo que nós pretendíamos defender ao longo desses 4 anos para o Concelho de Paredes e, portanto, depois isso veio na sequência desse nosso trabalho e, mais do que surpreendido, teve que ser uma atitude, uma resposta muito ponderada, porque o desafio que temos pela frente é grande e temos que passar uma mensagem à população, portanto, tivemos que ponderar e, portanto, com o apoio de todas aquelas pessoas que defenderam a minha candidatura, portanto, decidi avançar com a candidatura. O atual Presidente usufrui de uma maioria dentro da Câmara Municipal. Creia que este ano será difícil renovar esta maioria? Sim, eu já nem falo em renovar a maioria. Portanto, o nosso propósito é ganhar as eleições a 29 de setembro. Portanto, se nós conseguirmos fazer chegar a nossa mensagem à população, não tenho dúvidas nenhumas que ela vai acreditar na mensagem que nós temos para passar, na alternativa que nós podemos ter ao poder, vão entender a mais-valia que poderá ser um executivo nosso, liderado por nós, nessa Câmara Municipal e, portanto, não tenho dúvidas, nem essa questão da maioria ou não se põe. O que se põe é a vitória do PS e do meu projeto a 29 de setembro. O Partido Socialista acusa Celso Ferreira de ser megalómano, de ter a mania das grandezas. Porquê? Mais do que acusá-lo de megalómano, ele próprio já se assumiu como megalómano, aquilo que nós temos de fazer passar à população, e a população já reconhece isso mesmo, é que Celso Ferreira tem uma política de ilusão, de criar ilusão às pessoas. Veja-se alguns pequenos exemplos, o caso da tão falada cidade inteligente, que iria ser criado sem impostos. Ainda não avançou o projeto? Nem avançou nem avança, porque, repare, foi um projeto que desde o início teve pés de barro, portanto, ou seja, mesmo até aqui no Porto, e já que estamos aqui perto do Porto, as mesmas pessoas que eram os promotores dessa cidade inteligente foram apelidados aqui pelo Dr. Rui Rio de saco dos milhões, porque também eles próprios, e uma vez que estamos precisamente no dia a seguir a esse evento desportivo, eles próprios também queriam comprar o circuito da Boa Vista, não é? E quando chegou a hora da verdade de apresentarem garantias bancárias para o fazer, logo tudo caiu por terra, ou seja, Celso Ferreira não mediu muito bem com quem estava a lidar e era um projeto que, se tivesse começado, portanto, de uma fase gradualmente, agora, da forma megalómana como queriam fazer o projeto, ele não tinha pernas para andar, mas essa ilusão vai a outros níveis. Por exemplo, nós, em Paredes, foi vendido o campo municipal das Laranjeiras e o gimnasio desportivo, e foi desde logo anunciado que se ia ter uma cidade desportiva. Não se fala em fazer um novo complexo desportivo, não. Falava-se logo em ter uma nova cidade desportiva, que iria ser tão somente a maior cidade desportiva do norte do país e a segunda maior a seguir ao Jamor. E se formos agora ao local, depois de ter sido criada esta ilusão, em grandes parangonas de jornais, e se virmos uma maquete, vemos um gimnasio desportivo que mais parece a Casa da Música, vemos uma piscina olímpica, vemos uma série de campos relevados, e se formos ao local, se formos a Moriz, ao local, aquilo que temos lá é um campo relevado, um sintético e uns balneários em contentores. Portanto, isto é que tem que ser desmistificado. Portanto, esta ilusão tem que terminar em Paredes e os investimentos têm que ser feitos com verdade. E, aliás, esse é o slogan da nossa candidatura, é fazer com verdade. Temos que pôr fim a esta ilusão, temos que reconhecer quais são as debilidades e as mais-valias do Concelho de Paredes e atender àquilo que é prioritário. O passivo da Câmara é algo que o preocupe neste momento? Com certeza. Portanto, quando falamos em megalomania, desde logo, uma das coisas que salta desde logo à vista é exatamente o endividamento da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha, em 2005, quando o Dr. Celso Ferreira herdou a Câmara Municipal, um endividamento de 20 milhões de euros. Passados 4 anos, em 2009, esse endividamento já rondava os 50 milhões de euros e, em 2012, porque só temos os números do final do ano passado, já ia em 109 milhões de euros. Portanto, ou seja, não chega a 8 anos, o passivo da Câmara Municipal foi multiplicado por 5.
E lá está, eu também não me importava que esse passivo tivesse sido multiplicado por 5 se realmente as necessidades básicas da população tivessem sido supridas. Se tivéssemos um saneamento a cobrir toda a população, mas só temos saneamento em 30% do território, isto é, estamos a 15 km do Porto e só temos saneamento água e saneamento em 15% do território de Paredes, temos redes viárias com muitas debilidades e temos muitas necessidades básicas por satisfazer. Portanto, quando se multiplica um passivo em 7 anos por 5 e continuamos a ter todas estas debilidades por satisfazer, alguma coisa não está bem. Mesmo assim, o Executivo fala num resultado líquido positivo das contas de 5 milhões de euros. Não corresponde à verdade? Não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade, e tivemos a oportunidade, não só na última reunião de Câmara, como até na última Assembleia Municipal, a oportunidade também de desmistificar uma vez mais esse malabarismo contabilístico. Na realidade, o resultado líquido em 2012 da Câmara Municipal foi negativo em 3 milhões e qualquer coisa mil euros, 400 e tal mil euros. E porquê é que apresentaram esse resultado de 5 milhões positivos? Uma vez mais pela tal política de ilusão, porque valorizaram as escolas que ficaram desativadas. As antigas escolas foram valorizadas, algumas delas, neste último caso, por 8 milhões de euros, e essas escolas foram passadas para a empresa municipal, para a Agência Municipal para o Investimento de Paredes. Ao serem passadas, isso resulta numa mais-valia contabilística, mas que não resulta em entrada de dinheiro na Câmara Municipal, e então, uma entrada patrimonial. Foi uma simples passagem de património da Câmara Municipal para a Agência Municipal. E como elas foram avaliadas, na minha opinião, de forma se calhar pouco rigorosa, porque as escolas antigas valerem aquele valor, não acredito, mas ao serem valorizadas em 8 milhões de euros, 8 milhões de euros subtraídos aos 5 milhões de euros negativos, ou melhor, tendo nós um resultado negativo de 3 milhões e 400, passando as escolas, valorizando essa passagem em 8 milhões, acabou por dar um resultado positivo de 5 milhões, mas não houve entrada desses 8 milhões, como é óbvio, na Câmara Municipal de Paredes. Na sua opinião, e fazendo um balanço, qual é o ponto mais forte e o mais fraco deste Executivo e da obra que até agora fez em Paredes? Repare, o ponto mais forte, como é óbvio, não poderia deixar de ser, é o investimento na carta educativa, não é? É óbvio que nós defendíamos outro modelo de carta educativa, entendemos que também aí quis ser megalómano, que lá está, estiveram-se a construir centros escolares acima das possibilidades do Concelho de Paredes, porque é óbvio que toda a gente quer ter escolas novas, mas depois também queremos ter dinheiro para as pôr a funcionar, e nós não podemos aceitar que se invista 4 ou 5 milhões de euros num centro escolar e que depois no inverno se queira ligar o ar-condicionado ou o aquecimento e não haja dinheiro para pôr isso a funcionar. Portanto, ou seja, a cara tem que bater com a careta, e isso não tem acontecido. Já nos aspectos mais negativos, como eu já acabei de dizer, é toda essa política de ilusão em que se anunciam projetos, como aquele que eu falei do complexo esportivo, ou da cidade inteligente e muitos outros, e depois, na realidade, ano após ano, esses projetos ficam na gaveta. Portanto, eu não posso admitir que se tenha vendido, por exemplo, aqueles 2 complexos, aqueles 2 equipamentos esportivos no centro do Concelho, e depois não se faça um complexo esportivo com dignidade. Portanto, e para além do mais, o saneamento, que é uma das necessidades básicas de qualquer população, não podemos aceitar que em pleno século XXI, que apenas 30% de um concelho esteja coberto por água e saneamento, quando estamos tão perto de cidades como a do Porto. Não é? Quais são os alicerces do seu programa eleitoral? Eu posso lhe dizer que, e apesar de ainda termos o programa eleitoral em elaboração, mas desde logo vamos ter cinco grandes compromissos com a população. E esses compromissos com a população, desde logo, o primeiro tem a ver com a criação de emprego. Portanto, não poderia deixar de ser. Aliás, o único documento que eu trouxe aqui para a entrevista é justamente o quadro do INE com o desemprego. Com a taxa de desemprego. Com o desemprego no mês de maio. Portanto, e mais do que falarmos em taxa, temos os valores, ou seja, nós em Paredes registra-se e tem vindo a ser de forma crescente 8.502 pessoas desempregadas, portanto, no mês de maio, e é o maior valor de Val de Sousa, portanto, acima de Passos de Ferreira, Penafiel, Lousada, é o maior valor de Val de Sousa. De resto, todo o Val de Sousa, à exceção de Felgueiras, é fustigado por este flagelo, tem mesmo acima da média nacional, exatamente, acima da média nacional, a taxa de desemprego.
Paredes, não fugindo a esta regra, como é que de uma forma concertada em todo o Vale de Sousa pode ser suprimido o desemprego? Desde logo, de uma forma concertada, isso é uma das questões que nós iremos debater também com alguns colegas dos outros concelhos, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que nós não podemos aceitar ter sido criada uma agência municipal para o investimento em 2009 e desde 2009 até 2012 essa agência municipal para o investimento não ter feito qualquer contratação de qualquer incentivo para apoio às empresas, nem ter atraído qualquer investimento para o Concelho de Paredes. E aquilo que eu lhe posso dizer, e é desde logo um dos compromissos que eu vou assumir, é que todo o valor que a Câmara Municipal de Paredes arrecada em derrama será todo ele, e estamos a falar no mínimo de 600 mil euros por ano, mas se tivermos a oportunidade, depois de analisarmos as contas em pormenor da Câmara Municipal, de alargar esse valor, ainda o faremos, mas pelo menos um valor na ordem de 600 mil euros por ano será investido na criação de apoios às empresas para a criação de emprego, não só jovem, como emprego de longa duração, para suprir desempregos de longa duração no Concelho de Paredes. Esse é desde logo um dos nossos compromissos. Mas como eu lhe falava... São 5 os seus compromissos? São 5 compromissos. E todos eles, portanto, tirando este do emprego, todos eles depois terão também a ver com a parte social. Mas a parte social, desde logo, passando pela educação, posso-lhe desde logo dizer, e estamos a quantificar esses valores, mas já temos números muito definidos, que todas as crianças até o 12º ano terão que ter manuais gratuitos em Paredes. Portanto, quem não tiver, não pode haver pessoas que deixem de estudar, não é só querer promover a escolaridade até o 12º ano, nós temos que ir mais longe. Todas as crianças até o 12º ano que não tenham possibilidades e enquanto se mantiver este período de maior dificuldades económicas, terão de ter manuais gratuitos até o 12º ano. Outra das nossas preocupações, que também se prende com a educação e com o social, é que muito se tem investido na educação, mas esquece aquele patamar etário entre os 3 meses e os 3 anos que tem a ver com a creche. Aquilo que me tem chegado ao conhecimento é que há muitas mães, muitos pais que têm tirado crianças de misericórdias, de IPSS, porque não têm a possibilidade de comparticipar a parte que pagam, para além do apoio que têm da Segurança Social, da parte que pagam nessas instituições. Então, iremos criar também uns escalões de apoio, que ainda estamos a estudar os valores, para que essas pessoas tenham esse apoio para manterem as crianças nessas creches, porque é fundamental para as pessoas, para poderem ter uma atividade profissional condigna e terem a situação dos filhos muito bem resolvida. Depois, desde logo também, a questão dos idosos. Terá de haver um apoio muito grande aos idosos que estão a passar por dificuldades no Concelho de Paredes. E desde logo, tudo que seja medicamentos portanto, até de doenças crónicas, terão de ser suportados na íntegra pela Câmara Municipal. Terá de haver um apoio na íntegra para a compra desses medicamentos por parte dos idosos. Depois, finalmente, porque faltam duas, desde logo a questão do IMI. Numa situação destas como a que estamos a atravessar, de grandes dificuldades, e que resultará não só num apoio às famílias, como também num apoio às empresas, já foi nossa proposta, quando da discussão do orçamento da Câmara